Uma grande alegria estar aqui no Facebook Católicos Antifascismo, também da Pastoral Universitária da PUC Minas e de todas as redes que se somam a nós, do Sinfrajup, para esse encontro com o nosso querido Rudá Hit, sobre o resultado das primeiras eleições que nós tivemos, que foi neste domingo, eleições para vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas nas cidades do Brasil. É uma eleição gigantesca, porque nós estamos falando do maior, de um país continental como o Brasil. Então, movimentam-se aí placas tectônicas quando uma eleição acontece no Brasil. Você tem movimentações políticas, tanto de esquerda, de direita, o que vem acontecendo no nosso país. E o olhar sobre as eleições municipais é essencial. Por isso, né, para a gente entender um pouco de como se desenha, né, o cenário das eleições nas nossas cidades e, sobretudo, como se configura isso para a política nacional, ou seja, para os caminhos do nosso Brasil, o Frei Rodrigo e a equipe do Sinfrajup convidou, né, o Rudá Hit, que é sociólogo lá, nosso presidente aí do Instituto Cultiva, no qual eu também faço parte do Instituto Cultiva, sou assessor socioeducativo, ajudo nas demandas aí que o Instituto tem no meio sindical e das prefeituras, para a gente fazer um bate-papo sobre eleições. O Rudá, eu e uma equipe tão querida, o Wallace e outros companheiros, companheiras, fizemos um processo de montagem de uma análise de conjuntura das eleições aí entre domingo e para cá. E hoje, né, o Rudá fez um fechamento desse trabalho nosso e quer conosco agora começar esse nosso diálogo, as nossas apresentações assim desses resultados e desses olhares sobre as eleições. Afinal, nessas eleições nós tivemos uma movimentação muito importante que foi o projeto Vote Laudato Si, promovido pelo Sinfrajup, pela família franciscana como um todo, Movimento Católico Global pelo Clima, a Juventude Franciscana, a OFS. E esse movimento do Vote Laudato Si apontou para quais os caminhos da cidade, né? Terra, ter trabalho, participação política, a importância de nós construirmos cidades mais democráticas e sustentáveis. Todas essas iniciativas foram muito vivas para que a gente pudesse apontar na hora do voto. Agora, vale a gente olhar para o cenário eleitoral junto com o Rudá e ver se a campanha engendrou em boas candidaturas, num perfil político diferente, ou se ainda caminhamos num cenário muito instável no Brasil, onde o centro político aí é comandado pelos velhos partidos, velhas oligarquias políticas, e como isso se desenha. Então, abrindo o papo de hoje aqui, temos o Rudá. Então, Rudá, seja muito bem-vindo, meu querido companheiro, para a gente conversar. Boa noite, um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, como o Eduardo disse, essa análise que eu vou apresentar aqui foi feita pela nossa equipe do Instituto Cultiva. Então, eu queria começar dizendo basicamente o seguinte: o que vocês concordarem da análise, a responsabilidade é minha, o que vocês discordarem, a responsabilidade do Eduardo. O que tiver errado, aí justo. Não estou falando errado. Errado não, a análise não está errada. Bom, mas vamos lá, então, feita a brincadeira, eu não podia perder a chance. Eu queria pedir, então, eu vou direto para a análise, porque tem muitos slides que eu preparei, então eu quero ser mais rápido para a gente debater. Eu gostaria que o Eduardo apresentasse, então. Bom, então vamos lá. Eu vou estar aqui na minha tela ao lado também. Vamos para o primeiro slide. Então, veja só, a primeira questão que a gente precisa ter claro é o seguinte: algumas situações a gente pode já cravar com uma certa certeza. A primeira situação que a eleição de 15 de novembro deixou nítida é que aquela mudança que a gente tinha percebido em 2016, na penúltima eleição municipal do Brasil, e 2018, que nós tivemos a eleição para governadores, deputados, presidente da República, que foi uma onda de uma radicalização do eleitor para uma total inovação, inclusive cravando o voto no candidato antissistêmico, ou seja, aquele que dizia que todo o sistema estava errado,
que todos os partidos que estruturavam o sistema partidário brasileiro, seja PSDB, seja PT, né, todos estavam errados e queria destruir isso com um tapa na mesa, tal. Esses candidatos que se apresentavam de maneira meio histérica, muito desrespeitoso, ou seja, a forma era de quebra de qualquer tipo de respeito, de moderação em relação ao adversário. Esse movimento, nessa eleição, 2 anos depois de 2018, foi destruído. Ou seja, nós temos um movimento do eleitor que é um movimento de moderação. Isso significa que ele não vai exatamente para o outro campo, que seria o campo da oposição mais ferrenha ao governo Bolsonaro, que poderia, talvez, estar exatamente no PT, ou no PSOL. Depois nós vamos ver que não é bem isso, mas inicialmente eu posso dizer que o bolsonarismo não saiu bem, e nem os candidatos mais radicais. Quem saiu bem, então? Saiu bem os partidos de centro, centro-direita. Essa é a primeira situação que a gente precisa cravar. De qualquer maneira, a gente precisa ter um pouco de cuidado para não tirar uma conclusão muito apressada dessa situação. Por quê? Porque o eleitor vem buscando e vem mudando muito de posição de 2006, principalmente, para cá. De 2006 a 2010, o eleitor parece ter se maravilhado com a melhoria de condição de vida e, principalmente, de consumo, principalmente o brasileiro médio, aquele que é pobre, trabalhador, assalariado. Ele se maravilhou com a possibilidade de ter um cartão de crédito, de viajar de avião, entrar no shopping, comprar uma TV de tela plana. Eu não estou falando à toa, isso daí são dados de pesquisa, o que ele consumiu. A reforma da cozinha, muito interessante isso, que pouco se analisou no Brasil. Tanto a classe média alta nesse período, quanto a classe média baixa, ou os trabalhadores, né, fizeram reformas na casa, mas é muito interessante o levantamento que foi feito no período, mostrando que os trabalhadores reformaram a cozinha. E a classe média alta reformou a sala e os quartos. Vocês veem uma característica de sociabilidade muito diferente, né? É na cozinha que os trabalhadores pobres e rurais conversam, né, se socializam, né, com a família e também com o vizinho. Né? Mas a classe média alta, ela é muito intimista. Né? Ela vê televisão, conversa um pouco tomando uísque ou fica no quarto. Né? Então, é por isso que tem essa característica. Mas voltando, 2015 foi, segundo as pesquisas, um período em que o eleitor balançou em relação àquela crença do que tinha sido o período anterior. Começou a se convencer que foi uma loucura que os governos lulistas fizeram, eles gastaram mais do que tinham, na verdade só fez isso porque tinha muito dinheiro que eles roubaram, então eles calaram a boca de todo mundo, na verdade eles ajudavam alguém, e que o dinheiro veio da China, quer dizer, as teses foram várias, tentando desmerecer o que o lulismo fez em termos sociais. Né? E agora, e aí cravou nessa postura que eu tinha disso bolsonarista, histérica, de extrema-direita, e agora ele volta para o meio. Então, se nós estamos pensando que de 2006 para 2020, esse eleitor mudou 3 vezes de posição, nós não podemos ter muita clareza que daqui por diante ele vai se manter assim. Mas essa é a primeira conclusão. Tem uma segunda conclusão, por favor, o próximo slide, Eduardo. Uma segunda conclusão que eu acho muito importante a gente ter claro é que se nós trabalharmos com a maioria das cidades brasileiras, que são cidades pequenas ou rurais, 60% delas, e cidades médias, que dá mais ou menos, não é bem isso, mais ou menos mais 15%, nós vamos ver perceber que quem venceu as eleições, eu vou mostrar os dados daqui a pouco, nesse primeiro turno foram os partidos de centro-direita. PP, DEM, republicanos e assim por diante. Mas se nós fizermos o recorte das 100 maiores cidades do Brasil, nesse caso, essas cidades, elas acolhem 55% da população brasileira. Olha que coisa que é o nosso país. Né?
Ou seja, 75% da população está fora desse jogo que eu estou falando das 100 maiores cidades do Brasil. Se a gente analisar essas 100 cidades maiores, porque eu poderia até analisar as 200, mas aqui nós destacamos as 100. Além da gente estar trabalhando com 55% da população e, portanto, nós estamos falando da maioria do eleitorado que vai cravar o voto em 2022 para presidente da República, nós também estamos falando de uma alta urbanização em que, agora vem já o resultado, os partidos fiéis, ou fiadores do sistema partidário brasileiro desde os anos 90 para cá, no caso o PSDB, o PT, o MDB, continuam tendo peso. Então, isso é que a gente precisa ter clareza. Só que, além desses três partidos, nessas cidades, o DEM e o PSD, eles assumem uma posição tão importante quanto os três. Então, agora, se o sistema partidário brasileiro ele era consolidado na maioria, nas cidades onde acolhe a maioria dos brasileiros, né, por três partidos, agora ele está em 5. Esse é o sistema hoje. Né? Eu estou tentando dizer isso porque a gente acabou de ter uma eleição nos Estados Unidos e a gente sempre fala do bipartidarismo, que não é bem bipartidário. É bom que a gente sabe que tem mais de 70 partidos nos Estados Unidos, né? Mas como tem um processo eleitoral absolutamente elitista, que pouco agrega a democracia, a gente só olha o momento final, que é o Partido Democrata e Republicano. Lá se tem o bipartidarismo, aqui também nós temos esse sistema fincado em 5, né? Embora nós tenhamos também uma quantidade imensa de partidos. Né? Então, essa é a primeira questão que eu queria, as duas primeiras questões que eu queria levantar. Não é? É que o eleitor foi moderado, ele mudou de posição novamente, e em 2 anos. E, em segundo lugar, que se nós fizermos um recorte em relação às 100 maiores cidades que agregam a maioria dos eleitores do Brasil, nós temos um sistema partidário que, na verdade, ele não foi desmontado, ele agregou mais 2 partidos, só. Vamos para o próximo, então. Outra característica, então, agora já começando a detalhar, é que o bolsonarismo não foi bem nas capitais. Evidentemente que se nas cidades menores nós temos um posicionamento mais de centro-direita, né, eles também aparecem bastante lá, principalmente vereadores. Né? Mas se nós pegarmos as capitais, vocês estão vendo aí uma tabela em que nós estamos vendo no primeiro turno quem que era candidato a prefeito nas capitais que se dizia bolsonarista, ou que estaria vinculado a partidos, por exemplo, do general Mourão, vice-presidente da República, né? Ou partidos que se alinham nitidamente ao governo Bolsonaro. Então, tanto a grande imprensa quanto o próprio candidato se revelava ou bolsonarista ou apoiador do governo Bolsonaro. Então, vocês estão vendo na terceira coluna, posição da intenção de voto uma semana antes da eleição, vocês estão vendo qual era o posicionamento de cada um desses e, finalmente, como é que eles chegaram, de fato, no dia 15 de novembro. E aí vocês vão ver as capitais em azul na tabela, em que o candidato bolsonarista chegou, de fato, ao segundo turno. Vocês vejam que é uma quantidade imensa de candidatos que não conseguiram chegar próximo dessa situação. Veja o caso de Aracaju, 4 candidatos não chegaram. Aqui nós temos, por exemplo, um resumo, mas, por exemplo, Natal, que na tabela ela aparece com um candidato, o Álvaro Dias, que foi eleito no primeiro turno. Na verdade, 7 candidatos, incluindo ele, se posicionaram lá como bolsonaristas. Então, o que eu queria propor para vocês é que que nós temos que analisar que houve uma onda nos últimos anos que gerou um certo oportunismo também de muitos candidatos que acharam que se posicionassem desse jeito, nessa linha ou nessa linhagem ideológica, eles colheriam algum fruto.
E vocês estão vendo que não foi bem assim no país afora. Vejam que no Nordeste e no Centro-Oeste nós tivemos uma situação talvez um pouco melhor para o bolsonarismo. Isso é importante porque a gente fica achando que o Nordeste é o centro do lulismo, que ali Bolsonaro não entra, mas não é bem assim que esse cenário da eleição municipal demonstrou. Digamos que isso não significa um apoio efetivo ao Bolsonaro, mas com certeza tem a ver com um discurso e um projeto ideológico extremado de direita, né? Então é bom que a gente tenha clareza que o bolsonarismo, por incrível que pareça, na eleição das capitais não se deu bem no Sudeste e pelo menos em 2/3 do Sul, que é onde até então parecia que ele tem tanta força assim, né? Pelo menos do ponto de vista da capital. Vamos para o próximo. Russomano é o exemplo clássico, né? No resultado geral, ou seja, aqui eu não tenho recorte do tamanho das cidades, vocês estão vendo aqui que, de fato, os partidos de centro-direita se saíram bem. Cresceram muito, PP, PSD, Republicanos, Avante e DEM. Enquanto que, do outro lado, né, centro-esquerda, PSB, PT, PCdoB e PV, não que o PV tenha um posicionamento absolutamente de esquerda, né? Mas é que esses 4 partidos desidrataram nessa eleição. E se vocês olharem a tabela ali, logo à direita, é só localizar o partido, vocês vão ver quantos prefeitos tinham sido eleitos em 2004, depois 2008, 12, 16 e agora, em 2020. Né? E ali tem a indicação da queda, né? do número de prefeitos que diminuíram. Então, de fato, numa leitura geral de um país tão gigantesco como o Brasil e tão mal distribuído do ponto de vista da urbanização, é isso que a grande imprensa rapidamente tentou tirar a conclusão. Nós temos partidos de centro-direita que saíram muito bem. Vamos ver que não é bem assim. Também não é radicalmente contra isso, ou oposto disso, mas não é exatamente isso. Vamos para frente, então? Aqui também os dados gerais de vereadores. De novo, a gente vai ter um certo reforço de que os partidos de centro-direita se saíram bem, são os partidos que têm mais vereadores no Brasil, essa lista começa com o MDB, PP, PSD, PSDB, DEM, PL e assim por diante, vai até os republicanos. E também nós vamos ter lá embaixo, no item 3, que os partidos de centro-esquerda, que nós listamos esses 5, que estão em parênteses, né? Eles perderam 2.000 vereadores, eles tinham 11.000 vereadores antes de 15 de novembro agora, e agora tem 9.918. Então, teve uma queda, na verdade não chegou a ter queda de 2.000, foi um pouco menos, mas teve uma perda expressiva, né, do número de vereadores. Né? Continua sendo um exército, que não é mobilizado por esses partidos, isso que é importante a gente ressaltar, esse é um dos problemas. Vamos então para o próximo. Aqui, nós começamos a analisar, então, o segundo turno. Nesse caso, no segundo turno, a gente já começa a perceber... Então, segundo turno são já cidades grandes, acima de 200.000 habitantes. É isso que a legislação brasileira diz. E aí, já mudou o cenário. O partido que vai mais para o segundo turno é o PT, seguido pelo PSDB e depois pelo MDB. Ora, esses são os 3 partidos que até então, desde os 90, são os 3 maiores partidos do Brasil. Então, vocês veem que se a gente começa a fazer o recorte em relação aos grandes municípios, e nesse caso o recorte é do segundo turno, a gente começa a perceber que a mudança não é assim tão violenta. E evidentemente que aqui aparece PSD e Podemos logo em seguida. Então, aqui tem uma novidade de fato. Né? Mas não houve uma alteração tão radical assim pela maioria dos eleitores brasileiros, que estão concentrados em poucos municípios. Né? Vamos lá, então, em seguida, e que vão ter impacto e um protagonismo na eleição de 2022. Agora, 100 maiores cidades. Então, só lembrando, na tabela anterior, a gente estava mostrando
todos os municípios que foram para o segundo turno. Aí são aqueles que têm 200 mil habitantes em diante. Aqui são as 100 maiores cidades. Então, a gente está pegando mais ou menos cidades de quase 300 mil habitantes em diante, né? Então, é mais seleto ainda esse grupo, né? Como eu disse, soma 55% dos eleitores, não um pouquinho mais do que isso, mas 55% dos habitantes, dos brasileiros, né? Aí, o que nós vemos? Em relação ao primeiro turno, vocês veem que o PSDB, nos 100 municípios, ganharam em 9, depois o MDB. De fato, o PT aqui não vai bem. Então, dos 3 grandes partidos fiadores do sistema partidário desde os anos 90, 2 permanecem. E aí aparece o PSD em vários, se elegendo no primeiro turno, e depois o DEM. Então, vocês veem que, de fato, tem uma pequena mexida nesse sistema, mas, na verdade, é a entrada de partidos do centro-direita no blocão, e o PT é que cai. Vamos ver a próxima tabela, então. Se a gente vai para o número de vezes, se a gente faz um destaque aqui, pelo número de vezes que um partido vai ao segundo turno nas 100 maiores cidades do Brasil, aí, de novo, o trio aparece. PSDB, MDB e PT. Então, vocês veem que os grandes partidos do Brasil, que são os fiéis, os fiadores do sistema partidário brasileiro desde a década de 90, eles têm peso nos grandes municípios. Eles não têm tanto peso nos pequenos, mas têm peso nos grandes. Ora, isso não aconteceu nos anos 80 e 90? Não era o PFL que era o dono dos glotões brasileiros? Lembra que era assim que a gente falava? E parece que nós estamos voltando a isso. Vamos para o próximo. Aqui é o seguinte, nós tentamos fazer aqui um cálculo da seguinte maneira. Nós localizamos as 100 maiores cidades do Brasil que vão ter segundo turno. Nesse caso, então, são mais ou menos 60 dos 100. Nós analisamos os 60 municípios e fizemos a seguinte projeção. Se o partido que ganha, que vai ao segundo turno, vencer sempre a eleição, se nós analisarmos, se nós projetarmos que todos os partidos do Brasil que foram ao segundo turno nas 100 maiores cidades brasileiras, nós vamos perceber que depois do PSDB, se ele ganhar em todas as 16 cidades que ele foi no segundo turno, o segundo partido que se ganhar é o PSOL, que foi para 2 municípios só, 2 capitais, né? Na verdade, né? Belém e São Paulo. Isso mostra o peso de São Paulo numa eleição nacional. É essa a nossa intenção, é mostrar o seguinte: qual é o partido que, se ganhar, vai ter um capital político importante na eleição de 2022? Porque ele vai estar governando. Obviamente que isso não é uma matemática simples, porque ele pode fazer uma péssima gestão e, ao invés de ter peso positivo, vai ter peso negativo. Mas, de qualquer maneira, essa projeção mostra isso. Olha, vejam que, nesse caso, PSDB e PSOL, se forem vitoriosos em todos os pleitos no segundo turno, são os partidos que têm uma projeção nacional enorme a partir de então. Evidentemente que aqui, olha que coisa mais interessante, se o PSOL vence o PSDB, ele passa a ter, em São Paulo, ele passa a ter esses 13 milhões, se ganhar também com o Edmilson em Belém do Pará, e o PSDB despenca para mais ou menos 6 milhões, né, de habitantes. Então, olha que coisa impressionante o peso de São Paulo. E, em seguida, os partidos que vão ter, se ganhar todos os pleitos no segundo turno, que terão peso, né, do ponto de vista do número de brasileiros que eles estarão governando, são DEM, Republicanos, MDB e PT. Então, vocês veem novamente aquilo que a gente dizia, né? Aqui a novidade para nós é Republicanos e PSOL, que entram nesse time de partidos que têm, a partir de agora, um peso muito grande, porque mesmo que eles percam,
eles estarão disputando parte do eleitorado, né, desses grandes municípios, né? Então, à guisa de conclusão, vamos para o último slide, e aí eu termino essa exposição. O que a gente gostaria de dizer é isso, que se a gente recortar a análise para os 100 maiores cidades do Brasil, a realidade do que aconteceu nas eleições de 15 de novembro é muito diferente em relação à grande maioria dos municípios brasileiros. Na grande maioria, os partidos de centro-direita se saíram bem, mas nos 100 maiores municípios, os partidos, os fiadores, né, do processo do sistema partidário brasileiro, se saíram tão bem quanto, e nesse caso o PT entra na jogada, né, e o PSOL também entra, né, por causa de São Paulo. Então, há aqui uma necessidade de ponderação sobre isso. E finalmente, o último item que a gente destaca é essa situação de São Paulo. Quer dizer, nós não podemos, em análise de resultado eleitoral municipal, desconsiderar o peso de São Paulo, como vocês viram agora no slide anterior. O que eu queria só dizer aqui, uma questão muito rápida, é que, evidentemente, parece que o PT foi ferido de maneira grave nessa eleição, perdeu o prefeito, perdeu o vereador, não tem, no primeiro turno, não conseguiu ter destaque nenhum nas 100 maiores cidades, né, nas capitais. Então, é uma situação muito delicada, né, para o PT. E a tese que eu queria deixar aqui, já que é um partido tão importante, principalmente para a esquerda no Brasil, é que o que falta ao PT é direção. Porque nós estamos começando a levantar as situações em que, por falta de direção, os próprios militantes começaram a criar coordenações paralelas nessa eleição. E é impressionante a quantidade de ações e de articulações que começam a surgir, que surgiram nessa eleição. Vou citar duas. Uma é a coletiva em São Paulo, em Belo Horizonte, desculpe, que elegeu uma vereadora, mas que, na verdade, ela agrega 10 co-vereadores, incluindo a que teve o registro formal da candidatura. E são 10 candidatos com perfil absolutamente diferente, inclusive partidário. Vários têm proximidade com o PSOL, né? E votaram na candidata prefeita do PSOL, para vocês terem uma ideia. Isso mostra uma ruptura com a capacidade de direção da cúpula do PT. Isso é muito importante para a gente analisar a crise atual. Ou seja, as direções já não têm mais a legitimidade que tinha do PT na sua base, e a base não está amorfa, ela está se mexendo. E o outro exemplo é do Representa, que é uma articulação de jovens brasileiros que fez montou um programa de formação de candidatos jovens dentro do PT, e acabou elegendo 25 dos seus candidatos, de um total de 135 que eles priorizaram no Brasil. Então, assim, é outra articulação paralela à direção do partido, formal, né? Isso eu acho que é importante a gente entender essa crise do PT, que não é uma pequena crise. Gente, era essa a apresentação. Obrigado, desculpe esse problema que teve, estou à disposição. Muito bem, obrigado, Rudá, pela sua exposição. Para a gente continuar essa nossa rodada aqui de diálogos sobre as eleições municipais. O pessoal pode ter acesso justamente à campanha Vote Laudato Si, que foi muito importante, inclusive, para a formulação política daquilo que a gente está discutindo hoje, do resultado das eleições. Né? Uma campanha importante eleitoral que culminou aí nesse processo de discussão das eleições em torno da Laudato Si. Né? Então, se você colocar lá votelaudatossi.org, eu acho que é isso, né, Igor? Eu acho que não tem mais do que isso. Eu até, inclusive, eu acho que eu ainda estou apresentando, deixa eu só tirar a apresentação. E aí, enquanto nós vamos conhecendo essa campanha do votelaudatossi.org, vocês conseguem também se aproximar muito do que o debate que o
que o Rudá nos apresenta com o resultado das eleições. Agora, Rudá, eu queria também te jogar algumas questões a partir do que você falou, para a gente pensar para esse segundo turno, inclusive, o que vem se desenhando, né? Porque o primeiro lugar que você coloca dessas questões, que é o lugar do cenário eleitoral determinante que São Paulo tem. Em 2018, nós tivemos um deslocamento desse tipo de representação, porque quando nós tínhamos lá uma disputa eleitoral presidencial, que no início ali apontava PSDB, PT, do nada vem o fenômeno do Bolsonaro, né, engole os votos e cresce muito. Esse tipo de análise que a gente pode fazer sobre isso está muito ligado também ao poder das redes e da dimensão das campanhas eleitorais que são predeterminadas antes, né? Por exemplo, eu atribuo, por exemplo, o crescimento do Guilherme Boulos vertiginoso na cidade de São Paulo num tempo de pandemia, mais o seu perfil, a sua performance, a sua fala e discussão nos territórios que ele faz junto ao MTST, do que propriamente um mérito do PSOL, né? E, ao mesmo tempo, você tem, então, por exemplo, Minas Gerais, com uma liderança como o Calil, que leva em primeiro turno na cidade, deixando a esquerda de lado. Como é que você olha isso, esse lugar aí dessas lideranças que vão se consolidando e mudando um pouco do espectro, que apesar do Calil e do PSOL não estar dentro, do Calil e do Boulos não estarem dentro das grandes lideranças nacionais, dos grandes partidos nacionais aí que puxam a pauta dos governos no Brasil, você tem aí uma figura importante deles crescendo e fazendo uma espécie de deslocamento, não acha? Olha, eu acho que essa questão é super importante e é absolutamente pertinente pelo seguinte: nós acreditávamos, e você, se olhar nas redes sociais, você vai ver que a maior cobrança da esquerda pelos internautas de centro-esquerda, esquerda, era a unidade. Pois bem, onde teve unidade, na maioria dos casos, na verdade, teve um ou outro sucesso, foi um fracasso total. O exemplo emblemático é Florianópolis. Então, a questão básica é o seguinte: é fracasso por quê? Porque é por causa do eleitor. Uma das coisas que os analistas de final de semana fazem nas redes sociais é achar que qualquer tipo de articulação de centro-esquerda, de esquerda, tem que ser feita pela cúpula. E aí a base vota tudo junto, não vota. O que é que essa eleição corrobora das análises anteriores? Primeiro, que a cabeça do eleitor médio do Brasil, quando a gente fala eleitor médio, nós estamos falando de uma mediana, na verdade. Então, o eleitor médio é o pobre, é um trabalhador pobre, né? Ele não recebe muito, ele não tem cargo de projeção no trabalho, assim por diante. Pois bem, esse eleitor pobre, a maioria negra, esse eleitor pobre, ele tem uma cabeça presidencialista. Ele não consegue enxergar coletivos. Ele não enxerga. Não adianta você pegar e apresentar uma visão de que aqui é a corrente tal. Ele não vota na corrente, ele vota na pessoa. É uma visão presidencialista. Eu não estou falando que é personalista, sabe por quê? Porque o brasileiro cravou no plebiscito sobre parlamentarismo e presidencialismo, no presidencialismo. Ou seja, essa visão de que é preciso no sistema político brasileiro ter alguém que presida, que dirija a festa toda, que tenha presença, quase que uma figura de um pai, de uma liderança paternal firme, né? Isso é muito importante. Você pode até falar, mas você acabou de falar do coletivo em Belo Horizonte. Mas ali as pessoas não estavam votando na candidata. Isso que é o interessante. Estava votando no co-vereador. Ele cravava um número, mas ele estava votando lá no Rubinho Giaquinto, que era um co-vereador, e assim por diante. Estava votando na Sônia também, né? Que era a vereadora formalizada, né? Da chapa formal, né? Da candidatura formal, que foi eleita, que é médica. Mas não havia... E isso é muito fácil de ver pelo mapa eleitoral. Pelo mapa eleitoral. Você vê claramente Zona Sul
e a Noroeste, por exemplo, assim, a votação é muito diferente nessa chapa. Então, não adianta. O eleitor brasileiro é presidencialista e a segunda característica é que ele é muito pragmático, ele é utilitarista, que, tipo, o que eu ganho com isso? Tá bom, cara é candidato, mas ele vai trazer o que para mim? Então, eu acho que isso é muito importante a gente entender, que os partidos estão em desuso, Eduardo. A gente tem que começar a mudar um pouco a cabeça da gente, achando que todo sistema democrático ele se funda em partido. O eleitor está falando outra coisa e não é só no Brasil. O eleitor está falando não é bem partido, não. A gente vota em ideia, algo que tem a ver comigo, ou seja, eu queria desenvolver uma tese aqui que é a seguinte: o eleitor hoje é muito mais comunitarista do que, de fato, alguém que projeta uma visão de nação. Ele é menos nacionalista e ele é mais comunitarista. Então, ele vota mais na comunidade de identidade dele e menos num projeto mais geral. E não adianta os velhos como eu ficar insistindo que é partido. As pessoas estão dizendo que não são os partidos, são os coletivos, são as comunidades, são as identidades corporativas, é o candidato do meu bairro, por isso que a gente vê tanto o Zezinho do açougue. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que é o açougue lá do bairro, porque tem açougue em tudo quanto é lugar, mas os caras do bairro conhecem o Zezinho do açougue. E é o que basta para ele ser vereador ou deputado. Então, assim, nós temos que começar a entender isso. Nós temos pouquíssimos tiriricas, nós temos pouquíssimos suplicistas, cada vez menos. E é engraçado que nós ficamos olhando sempre para essas exceções, mas a gente não consegue ver o que é a regra hoje no Brasil, e não é só no Brasil, é no mundo, que são essas representações fragmentadas, né? Esse mosaico de representação. Eu acho que a democracia no mundo e no Brasil passa por uma readequação dessas estruturas de discussão política e organização política, que elas têm que ser mais fluidas, elas têm que ser menos monolíticas e menos verticais. Essa é a minha hipótese. Muito bom, Rudá. Obrigado pela sua fala. Muito interessante isso, que inclusive você coloca isso como a ideia da política de escala curta, né? Que você diz, né? De ciclo curto. Ciclo curto. Eu criei Né? um conceito de política de ciclo curto. Por quê? Porque eu comecei a perceber que nesse século, nenhuma grande liderança que surge nesse século, principalmente para governo, só explicando, para parlamento nem tanto, por quê? Porque o parlamentar ele representa justamente o mosaico, né? Ele representa um grupo do bairro, mas o cargo executivo exige que o cara governe para todos. O Biden não acabou de ganhar e falou o clichê típico da República, né? Eu sou o presidente de todos a partir de agora, né? Só que como é que ele governa para todos se o mundo está tão dividido? Se o mundo do trabalho está subdividido? Se eu não tenho mais segurança no trabalho? Se as empresas estão cada vez investindo mais na automação, na informática, eu cada vez mais estou no serviço, sou autônomo, instável, né? Como é que eu posso pegar e governar para todos? Então, eu fui percebendo pouco a pouco que o tempo de legitimidade de um gestor público no mundo hoje, ele dura mais ou menos 2 anos, 3 no máximo. E ele começa a entrar em crise. Né? Foi assim na Itália, foi assim no Brasil. Quantos dirigentes... Talvez o único que permaneça do período anterior com muita força é o Lula. Mas o restante, Collor, Aécio Neves, todos eles. Né? E eu duvido que alguém tenha alguma certeza de que o Rodrigo Maia, por exemplo, vai permanecer para sempre. Ou mesmo o Bolsonaro. O Bolsonaro pode não sumir, mas ele dificilmente consegue, a não ser que ele mude radicalmente o jeito de governar, consegue ter a mesma performance, né? Que ele teve. Né? Ele já começa a ruir, né? Todos os seus esquemas de governo, se aliou com o Centrão,
quem é que tem força absoluta que seja obrigado a se aliar com quem ele dizia que era a parte podre da política, né? Ninguém quer isso, né? Só se estiver fraco, né? Então é isso que eu chamo de política de ciclo curto, são as lideranças efêmeras que somem no mapa, né? Legal, Rudá, obrigado. Nós temos esse desafio de entender essas remodelações do mundo político, e uma delas é o mantra da crise de representação, né? Que nós vivemos a partir de uma dificuldade de entender, inclusive, os partidos. E aí você falava, né, justamente que as lideranças partidárias precisam mudar o olhar, o foco. Né? Essa crise de representação no século XXI, ela se espalha por todos os lugares, meio sindical, comunidades escolares, conselhos participativos e tudo mais, passa por uma reinvenção agora. E aí os movimentos populares vêm adotando esse olhar da representatividade coletiva, vemos os mandatos coletivos expandindo no Brasil inteiro, né? Florianópolis teve o coletivo do Bem Viver, em São Paulo teve dois coletivos, mandatos coletivos entrando, inclusive do campo da esquerda, o campo da direita não aderiu a essa demanda de mandato coletivo, não acredita nessa demanda de fazer política a partir de um grupo e tudo mais. E nós temos em outros lugares também diversas iniciativas que estão acontecendo, né? Esses perfis desses mandatos apontam mais para a dimensão da identidade, né? Então, a representatividade negra, das mulheres, e isso vem avançando cada vez com mais força, porque parte de uma correção histórica da falta de representatividade no Brasil, né? Então, essa é uma dimensão certa do que a gente está vivendo hoje, da importância da representatividade, daqueles que estão à frente, né? E de um recuo no campo popular das representatividades tradicionais, né? Apesar de você ter um ponto fora da curva, como, por exemplo, o Suplicy, que alavanca milhares de votos, é o vereador mais eleito, o mais votado no mundo, no Brasil inteiro, por conta, acho que do histórico, do que ele traz de dimensão. Agora nós temos um segundo turno, né, Rudá? E esse segundo turno tem capitais muito estratégicas aí que vão determinar. Tem Manuela Dávila com... eu esqueci o nome do que está competindo contra ela lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Você tem Covas e Boulos aqui em São Paulo. Temos aí Recife, Marília Reis, os irmãos, né, os primos de segundo grau, né, Marília Reis e João Campos. E nós temos também Belém, Edmilson Rodrigues também disputando o segundo turno lá. É uma disputa esquerda-direita das tradicionais, mas com rostos novos aparecendo aí, né? Como é que você vê quais as perspectivas desse segundo turno que você está vendo aí a partir das pesquisas, Rudá? Bom, é um segundo turno, só lembrando, é Sebastião Melo, que está disputando MDB, né, se não me engano. MDB, isso. Com a Manuela, né? Antes de responder, só uma questão. Eu estava olhando aqui na tela do lado, vocês devem ter percebido, porque eu estava tentando ver o levantamento dos mandatos coletivos que nós tivemos no Brasil. Até agora, o que eu recebi de informação são 20 mandatos coletivos, como o de Belo Horizonte que eu citei. Nós tivemos em Piracicaba, São Carlos, Ribeirão Preto, Embu das Artes, 2 na cidade de São Paulo, um chamado Coletivo Quilombo Periférico e um chamado Bancada Feminista. Um em Ribeirão Preto, São Caetano, Osasco, Ourinhos, vocês veem que é muito em São Paulo, né? Eu vi um em Sul de Alto Paraíso de Goiás, Florianópolis, Itajubá, Belo Horizonte, que eu já citei, Cataguases, Fortaleza, Cratos, no Ceará, Viamão, no Rio Grande do Sul, São Luís, Salvador. São 20 mandatos coletivos, né? O que eu acho é o seguinte: em primeiro lugar, nós temos que lembrar que nós vamos ter um segundo turno de tiro curto, né? São 2 semanas. Isso significa que há duas situações importantes em 2 semanas. A primeira é a curva com a qual o candidato vinha do primeiro turno. Nós temos situações, por exemplo, de São Paulo, que é uma situação complicada, porque os dois estavam em ascensão, mas o candidato do PSDB, Covas, o Bruno Covas, mas o Boulos também estava em ascensão. Então, são 2 curvas em ascensão, né? Mas há situações em que o primeiro lugar estava estagnado e o segundo foi passando
1-1 e chegou no segundo turno. Então, aqui nós temos que ler o seguinte: essa situação segunda que eu falei, ele projeta o segundo como uma chance enorme de ultrapassar o primeiro, que estava estagnado. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que entender. Por que que eu estou dizendo isso? Porque um segundo turno de 2 semanas é um segundo turno marcado pela emoção. Então, essa é a segunda questão. É como que o candidato que chega em segundo lugar cria uma tensão e uma emoção, uma carga de emoção tão forte que abala o primeiro, os eleitores do primeiro. Ou convence os indecisos, ou aqueles que não foram para as urnas. Então, essa é a característica do segundo turno. Portanto, é uma característica que eu diria aqui irracional. Não é uma campanha tão racional como poderá ter sido a primeira. Evidentemente que a campanha no Brasil, que nem no primeiro foi racional, né? Mas agora o que vai valer mesmo é como que eu chamo a atenção. Há toda uma literatura, sabe, Eduardo, no século, agora, nesses últimos anos, século XXI, que falam que como nós estamos sendo atacados diariamente, nós, habitantes da Terra, nesse século XXI, como nós estamos sendo atacados diariamente por muita informação, nós estamos intuitivamente organizando o nosso olhar para aquilo que é inusitado, para o espetáculo. A gente não está olhando aquilo que é normal. Ou seja, eu passei numa rua e vi um prédio em construção, eu só vou olhar de novo para ele quando o prédio estiver pronto. Falando, nossa, já está pronto. Eu não fico como era antigamente, olhando o pedreiro, olha o tipo de azulejo que ele está pondo. Não existe mais isso no século XXI. Então, numa campanha de 2 semanas, o que vai valer é uma pessoa explodir um prédio. Aí chama atenção. É ele pegar e fazer uma denúncia violentíssima. É ele pegar e fazer uma brincadeira, um deboche, um meme em relação ao seu adversário. E o adversário não tem tempo para se contrapor, entende? E se ele responder, é igual apelido, aí que pega. Então, é uma campanha de muito risco, né? Nesse segundo turno, né? A não ser que é aquilo que eu falei. O primeiro já estava em ascensão e continua, mesmo... Aí é aquela questão do Teflon, né, que acontece com muitos. Se ataca, mas não pega mais, porque já consolidou um movimento e tal, né? É possível acontecer isso em vários municípios, por exemplo, em Contagem, né, que a candidata do PT estava muito acima, vai para o segundo turno com 40 e poucos % no primeiro, né? Quase ganhou no primeiro turno, e a impressão, e já teve apoio, vários apoios, né, que estão sendo anunciados, né? Então há uma possibilidade dela vencer com folga, né? Mas evidentemente que o adversário vai tentar criar uma campanha muito emocional e pesada, né? Então é isso que eu queria dizer para você. Essa é uma campanha muito atípica do segundo turno. Por isso que falam que segundo turno é outra eleição. É outra eleição por causa disso. Justamente, né? E essa carta na manga que talvez os grupos políticos fiquem guardando, né? O que predominou no segundo turno, na eleição Haddad e Bolsonaro na eleição passada foi o mundo das fake news, né? As máquinas, os robôs que Bolsonaro colocou, e mesmo assim a campanha do vira-voto com o Haddad encostou, né? Chegou no corpo a corpo também. Foi uma disputa muito acirrada. Mas você percebe que o que nós estamos falando aqui é que o candidato muito racional não é o candidato do século XXI. Uhum. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Ele sendo absolutamente racional, ele não... Embora o eleitor nessa eleição tenha, como eu já apresentei aqui, definido uma ação mais moderada, uma decisão mais moderada, como eu disse também no início, não dá para também a gente cravar com toda certeza, porque ele já mudou de 2015, 2006 para cá, ele já mudou 3 vezes de posição, ideológica, inclusive. Então, e ele sempre mudou na base da frustração ou de um sentimento muito positivo, tanto um quanto o outro, né?
Então, é sempre a emoção. Esse século é um século da emoção. É um século da irracionalidade, é muito forte, né? A gente tenta o tempo inteiro falar, mas como que as pessoas estão xingando? Como é que elas têm coragem? É um século da irracionalidade, né? E a gente precisa entender um pouco esse movimento. Não é total irracionalidade, mas é. Né? Ah, maravilha. Chega uma questão para a gente aqui no chat do Facebook, que é a seguinte: é possível fazer uma análise dos efeitos da pandemia nas eleições? Tanto os efeitos indiretos, como as diferentes linhas de enfrentamento ao Covid, quanto efeitos diretos, como o índice de ausência justificativa? Aí o Isso pessoal. sim, Hum, isso sim. A abstenção no Brasil pulou de 20% da última eleição para 30%, né? Então, a pandemia teve um papel importante, né? No aumento da abstenção no Brasil, né? uhum, Não foi qualquer coisa, né? Nós começamos a chegar perto, por exemplo, da abstenção nos Estados Unidos, que é 50%, né? Que nessa eleição uhum. não foi tanto, mas historicamente é de 50%. Na França foi de 70%. Então, na eleição desse ano, municipal, né? Então, de qualquer maneira, a pandemia teve um papel muito importante na abstenção, mas nas pautas, não. Nas capitais, principalmente no Nordeste, teve um certo início de peso, depois sumiu a questão do carnaval, se ia manter ou não. Mas o que foi interessante é que os prefeitos em curso, né, os atuais prefeitos, na sua quase totalidade, se não na totalidade do Nordeste, decidiram cancelar o carnaval de fevereiro, de rua, né? Então, esse acabou matando esse tema, né? Nós vamos ter agora, nessas 2 semanas, dados estarrecedores do aumento da curva, de novo, de mortes e infectados pelo Covid-19. Então, as pessoas que... E o que é mais impressionante, o que os analistas estão falando da área é que esse aumento está vindo pela classe média em função de festas. As análises mostram que foi festas de jovens de classe média, bares, mas que houve uma contaminação em massa, num período sem máscara, num período em que as pessoas decretaram que o Covid tinha acabado. E ele voltou agora para dizer: não acabei, não. Então, isso é uma questão que nós vamos ter que discutir mais tarde, esse perfil psicológico do brasileiro. Então, o que teve mesmo foi a abstenção, isso não há dúvida. Sabe o que é mais interessante, Eduardo? É que 75% dos brasileiros têm medo da pandemia, mas tenta construir um mundo paralelo para enfrentar o medo. Sai na rua. Beira Mas, a irresponsabilidade, né? mas 75% nas pesquisas dizem: Tem medo. eu estou com pavor de pegar essa doença ou algum familiar morrer. Então, olha que coisa estranha que é o brasileiro. Nós precisamos mesmo estudar melhor o que nós somos como nação, como povo. Impressionante, né, isso. E a gente sai desse diálogo com a plena certeza de que os desafios são muito grandes, né? E, sobretudo, que a gente precisa vencer uma pandemia com esses novos candidatos eleitos nas cidades, vereanças aí, apontando justamente esse olhar para políticas públicas como a de saúde, né? E ameaça ainda, né, fazer a privatização do SUS, e no meio da pandemia sai para a gente esse grande desafio de disputar as políticas públicas, cada vez mais expandindo aí o olhar sobre ela, né? E para encerrar, nós estamos chegando aí a 1 hora do diálogo, né? Muita gente acompanhando nos Facebooks aí que estão transmitindo dos católicos contra o fascismo, da pastoral universitária, do movimento católico global pelo clima. Eu quero colocar aqui para vocês, porque o segundo turno para algumas cidades ainda é realidade, essa página aqui, que é o votelaudatossi.org, né, que fala, deixa eu ver se vocês já estão vendo, Rudá? Sim, sim. Ah, maravilha. Que é esse site construído aí por uma frente aí de religiosos sobre as eleições municipais, né? Acho que é um projeto bacana que a gente pode olhar aí e divulgar para as pessoas sobre o voto consciente a partir da Laudato Si. Aí tem os eixos, né? Direito à terra e ao teto, educação pública e de qualidade, participação popular, acesso à saúde integral,
saneamento básico público universal, transporte público de qualidade, acesso integral a uma cidade inclusiva, verde, sem violência, uma cultura de paz, que são esses eixos, eu acho que são 8 eixos que perfazem aí o que a encíclica do Papa, Laudato Si, tem a nos dizer sobre as eleições municipais. Então, divulgue para as pessoas a escolherem seus candidatos aí no segundo turno, a partir desse chamado da Laudato Si, dessa campanha aí da família franciscana, os católicos contra o fascismo e de todos os grupos unidos. Bem, eu queria passar para você, Rudá, para fazer as considerações finais e, claro, agradecer o pessoal que está acompanhando a gente e preocupado com o nosso cenário político, social, lançarmos aí esperanças da nossa organização e da nossa fruto de esperançar, criar amanhãs com mais organização coletiva e com capacidade de avançarmos diante dessa noite que vivemos, né? Não, eu quero agradecer, vocês sabem que podem contar comigo quando vocês precisarem e dizer que o que eu gostaria de reforçar é isso, né? Para quem acha que o Brasil saiu nítido na foto no dia 15 de novembro, o que eu venho aqui dizer para vocês é que não saiu ainda não, vai sair no segundo turno. O segundo turno pode mudar radicalmente o que aconteceu no primeiro turno, porque agora é que a maioria dos brasileiros vai decidir de fato quem vai governar a maioria dos brasileiros, a maioria do país. Né? E é aí que deve sair uma possível tendência para 2022. Né? Então, isso é fundamental. Né? Vocês imaginem que até há pouco tempo o Rodrigo Maia dizia para jornalistas, na boca pequena, que ele sabia que não daria para ser candidato, porque o brasileiro não é uma pessoa feita a alguém tão racional como ele, tão... ele dizia isso, né? Que não era performático e tal. Vocês imaginem o que pode acontecer no segundo turno e, de repente, o DEM e os partidos do Centrão saírem mais fortalecidos ainda, né? O nome dele está cotado aí, não tem lugar mais para Luciano Huck, não tem lugar mais para Dória, e o Rodrigo Maia é catapultado. Quer dizer, se não for ele o candidato, ele pode presidir, de fato, uma candidatura desse tipo. Isso pode significar que o Bolsonaro capture de uma vez para o Centrão. Ele já está fazendo isso, né? Porque a força política do país passa a ser esse centro-direita, né? E não mais a extrema-direita. Né? Então, assim, mas acontece que se o Boulos vencer com a Erundina, esse cenário muda completamente também, porque nós vamos ter a maioria dos brasileiros sendo governado pelo PSOL. Né? Por isso que tem algumas revistas que estão falando, e grande imprensa, dizendo que o PSOL que saiu, que é um irmão mais novo do PT, eu vi uma manchete assim, sai dessa eleição como gente grande, né? Então, assim, não é à toa, é por causa disso, né? As pessoas falam, não saiu tão bem assim, não fez tanto vereador. Os dados do Brasil, desse país tão estranho, dizem isso. Né? É que se ganhar em São Paulo, virou o jogo. Né? Virou o jogo. A visibilidade desse partido, a possibilidade de estar falando com milhões de brasileiros o tempo inteiro, né? Tá o tempo inteiro na TV, na imprensa, vai fazer do PSOL possivelmente o primo, não o irmão mais novo, mas o primo do PT, né, na esquerda brasileira. Não é? O PT não vai sumir, de maneira alguma, mas ele não vai ter mais não vai ser mais a força hegemônica da esquerda brasileira. Portanto, o segundo turno vai definir tudo. Se alguém estava querendo respirar e tomar uma cerveja, hora de rever isso, é hora de sair na rua com máscara, porque é o segundo turno que vai definir, de fato, a foto do Brasil do ponto de vista político daqui por diante. Obrigado e boa noite para todos, todas. Maravilha, Rudá. Obrigado pela sua fala. Obrigado também ao Frei Rodrigo e ao Igor, que ficam aqui invisíveis, coordenando todo este momento, pelo convite para que eu mediasse aí essa conversa com o Rudá e que nós tenhamos capacidade organizativa para que depois das eleições continuemos os trabalhos de formulação política e discussão com o nosso povo, ao caminho aí de uma maior democratização da sociedade, enfrentamento aí os desafios econômicos. Temos aí a economia de Francisco, o evento começa amanhã, né? Sexta e sábado, direto do canal Central lá, com mensagem do Papa Francisco no sábado à 13h, para todo mundo, 13h aqui, horário de Brasília. Ou seja, temos muitos desafios aí e vai se costurando
um novo protagonismo aí dos movimentos, das entidades, das organizações, a partir desse chamado, tanto do Papa, quanto também do nosso povo, a partir de uma nova sociedade. Então, vamos juntos. Obrigado, Rudá. Um grande abraço a todos e até mais.